Oi, gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas vocês vão verificar essa aula, né? Bom, gente, é o professor de vocês, Erinaldo, da disciplina, claro, né, gestão ambiental. E eu gostaria estou mandando esse vídeo, vai ser esse mais outro, basicamente dois videoaulas, talvez a gente aumente mais algumas, vamos verificar como é que vai estar o contexto, né, que atualmente é incerto mais do que tudo, né, gente. Então, o motivo dessa nossa videoaula é porque eu atrasei bastante esse assunto. Eu gostaria de apresentar ele para vocês presencialmente, né. Esse e o próximo assunto. Fui adiando e as coisas não mudaram, né? Então, a maneira que eu encontrei foi trazer ele de forma de videoaula para vocês. Não vai ser uma videoaula muito longa, até porque o programa não suporta tanto tempo. O programa que eu estou usando aqui é o Ocam, e ele exige no máximo em torno de 25 a 30 minutos. Né? Então, vamos lá, mãos à obra. Bom, gente, o assunto dessa aula, né, é com relação à relação entre as empresas e o meio ambiente. Vocês já devem ter visto em aulas anteriores, né, que o nosso ambiente ele sempre foi afetado com a ação do homem, né? E essa ação teve início com a Revolução Industrial, né? Com a expansão do comércio. Até então, o ser humano, o homem, a sociedade, tratavam-se de mercados locais. E com o crescimento da população, grandes navegações, descobrimento de novos mercados, né? E acima de tudo, né, o desdobramento do sistema de alimentação do capital, né, o capitalismo, né, ele exigiu que cada vez mais se haja novos mercados de compra, né, e o consumo ele tem que ampliar cada vez mais. Essa é a maneira que roda as engrenagens do sistema capitalista, né? Produção e consumo. Então, eu posso dizer assim que essa busca desenfreada pelo lucro, né? Essa ganância sem limites, né? Foi causada com toda essa procura, esse desdobramento, acabou causando diversas catástrofes, né, de impactos locais, regionais e até globais. Como vocês já devem ter visto em aulas anteriores, os grandes acidentes com relação ao meio ambiente, como a tragédia em Minamata, no Japão, o vazamento de gás na Índia em 1984, aqui no Brasil com a tragédia na Vila Socó, também em 1984, ou talvez um dos mais conhecidos, a tragédia com Césio 137 em Goiânia, e tragédias mais recentes, né, com o Brumadinho e Mariana, o rompimento das barragens. O que a gente tem que notar é que sempre que o homem ele visa esse lucro de maneira inconsequente, né, alguém acaba pagando a conta. Né? Então, ocorre que os recursos naturais, para nós produzirmos, nós precisamos de insumo, né? E esses insumos, durante o processo do input, processamento, output, acaba gerando resíduos que acabam, de certa forma, de uma maneira ou outra, prejudicando o meio ambiente, né? Essa é a maneira que tem ocorrido, né?
é a forma que temos utilizado dos recursos naturais. Não estamos sendo muito cuidadosos com os recursos que a natureza nos proporciona. Então, vejamos que quando se explora esse meio ambiente, ele é um bem comum de todos nós, né? Mas quem acessa, quem explora, ele visa com isso o lucro, um benefício privado. Sempre se causa impactos que dificilmente vão afetar negativamente as pessoas que geram. Às vezes sim, funcionários, quem está diretamente relacionado com aquilo. Mas na maioria das vezes acaba causando problemas para quem não tem nada a ver com aquilo, para o público externo das organizações. Esses impactos constituem custos externos ou externalidades. Como exemplos aqui no nosso estudo, podem ter natureza negativa, né? Quando gera custos para os demais agentes que compõem o macroambiente, como todos nós sabemos, né? A organização não está sozinha, ela não é um ambiente fechado, ela faz parte de um macroambiente que possui interrelação com vários outros entes, e esse trabalho, essa ação da organização, ela pode trazer problemas para diversos entes, como por exemplo a poluição atmosférica. Para nós é bastante estranho a situação das máscaras, da utilização das máscaras, pessoas que não querem usar, que acham estranho. Tem seus motivos, cada um tem seus motivos, por mais estranho que seja. Então, alguns não querem usar, essa resistência. Mas na China, não houve, com certeza não houve essa preocupação toda, esse estranhamento, porque lá é tão, como posso dizer, é tão poluído o ambiente, o ar, que é comum as pessoas andarem na rua com máscaras. E então, lá na China, isso é o resultado de poluição atmosférica causada pelas organizações. Não foi o meio ambiente sozinho que causou aquilo. Alguma empresa, alguma organização, através dos seus resíduos do processo produtivo, acaba causando aquilo tudo. Efeitos de natureza negativa nos recursos hídricos nós conhecemos muito bem. Alguém utiliza o mercúrio no processo da extração do ouro. O mercúrio escoa pelo rio, o peixe acaba sendo contaminado por aquele mercúrio, e você, vamos comprar, quem gosta de peixe, acaba sendo contaminado com o mercúrio que estava no peixe, né? Então você não tem nada a ver com aquilo ali, mas acaba pagando as consequências. A poluição sonora, a sinistralidade rodoviária, o que é isso, né? São situações que às vezes as empresas elas não se adequam à necessidade que o ambiente vai exigir naquele momento. Por exemplo, sinistralidade rodoviária, excesso de vendas de automóveis, de motos, todos nós sabemos isso, né? Aumentou a quantidade de acidentes, né? Principalmente com motos, né? A grande quantidade de veículos nas estradas, né? O aumento do congestionamento, e também isso tem até relação com a poluição atmosférica. Ou também há os impactos de natureza positiva, quando os demais agentes involuntariamente se beneficiam, como por exemplo grandes investimentos governamentais. Aqui nós ansiamos pela Ferrogrão, né? Ou privados com infraestrutura, novas tecnologias, como ai meu Deus, esqueci o nome, me deu branco agora no momento. As barragens que prevê-se, né? Estava com a perspectiva, depois deu uma
uma quebrada, mas nós temos essa perspectiva dessas barragens, né, que podem beneficiar a população. E as externalidades ambientais são custos que o empresário causa, mas que não assume. Nem todo, dificilmente alguém assume. Há um vazamento de petróleo, dificilmente a empresa paga aquela multa bilionária, acaba postergando e acaba por nunca pagar aquilo ali. E acabam diminuindo os custos diretos, já que não investe no processo produtivo visando evitar a produção de resíduos contaminantes. Ser amigo da natureza custa caro, né? Então, nem todas as organizações querem atuar, querem adequar os seus processos produtivos, porque vão perder lucro, né? Vão perder entradas, né? Receitas. Então, a curto prazo, o empresário ele reduz o investimento em sustentabilidade, aumenta o lucro. Mas você acabamos pagando por isso, porque o saldo acaba sendo negativo para nós, na forma de esgotamento dos recursos, contaminação de lençóis de água, do ar, do solo, afetando a saúde pública. Alguém sempre paga a conta. Então, segundo Hardin, uma das formas de ação possível é a utilização de leis coercitivas. Nós conhecemos bem, né, a maneira que o governo se utiliza de dar tentar frear isso aí. É necessário a legislação. Podemos comparar com a síndrome do brasileiro de não querer seguir a legislação. Eu sei que eu corro risco de andar de moto sem capacete, mas se não tiver uma lei que me obrigue a usar, eu não vou colocar aquele capacete na minha cabeça. Eu vou inventar várias desculpas para não utilizá-los. Então, como o Estado sabe que é necessário, às vezes, poder de polícia, né, surgem as leis coercitivas, né, as legislações que estudamos, os mecanismos fiscais também. Se torna mais caro ser poluidor, não ter uma ação sustentável. E alguns descontos para as empresas que entram na onda verde acaba sendo vantajoso, né, para algumas organizações. Então, são os mecanismos que o Estado utiliza, leis para te impedir de fazer atuações que devastam a natureza, ou mecanismos fiscais, abatimento de impostos, se você entrar nos itens, nos requisitos necessários para se enquadrar como uma empresa verde. Então, a regulação formal, a pressão das instituições ambientais, conhecemos bem IBAMA, Instituto Chico Mendes, a pressão da comunidade, das pessoas ao redor e a exigência do mercado, porque cada vez mais é necessário para a gente produzir, vender, termos aceitação do nosso produto, termos determinados selos que nos caracterizam como uma organização verde, né? Então acaba se tornando alguns mecanismos que acabam evitando a contaminação, a degradação da natureza. São necessários esses mecanismos para que nós nos entremos no lugar. E os fatores externos que induzem resposta da empresa, né? Nem sempre eu sou amigo da natureza porque a minha organização sempre sonhou ser verde, né? É porque é uma questão de mercado, uma questão de sobrevivência do meu mercado. O Estado ele entra com papel de regularização formal, as legislações, as leis, os decretos. A regulação formal são os instrumentos legais que o Estado utiliza com o objetivo de proteger a saúde das pessoas e o ambiente natural. E pode ser classificado em dois grandes grupos: os instrumentos de comando e controle, os órgãos que verificam, que policiam, que controlam tudo isso, e os instrumentos econômicos, que são
a maneira que o Estado age de forma a te conscientizar de que é mais barato trabalhar em favor da natureza. Eu estou dando uma olhada aqui no meu tempo para não perder o meu tempo aqui. Alguns instrumentos de controle que forçam a empresa a dar uma resposta para o mercado, né? Uma resposta ambientalmente saudável. Padrões de qualidade, níveis máximos admitidos para o poluente, de água, nível de contaminação da água, do ar, do solo. Padrões de emissão, lançamento de poluentes individualizados, padrões de desempenho, estabelece exigências com o objetivo de reduzir emissão de poluentes. São os padrões criados que a empresa não tem volta para ela tem que criar aquilo ali ou ela não tem mais como oferecer o produto do mercado. Como, por exemplo, para padrão de tecnologia, utilizar o melhor padrão tecnológico possível. Isso ocorreu, a gente conhece bem isso nos carros. Foi obrigatório a inclusão dos freios ABS, foi necessário a inclusão da injeção eletrônica, que reduziu o consumo de combustível dos carros. Então, são instrumentos que o Estado utiliza para controlar, para tentar racionar a utilização desses recursos por parte das empresas. Proibição e restrição sobre a produção e comercialização e uso do produto, como o DDT, que era bastante utilizado nas lavouras e outras substâncias químicas, consequentemente acabava com a nossa saúde, foi extinto, não se pode mais usar o DDT. E os licenciamentos ambientais são utilizados para obras potencialmente poluidoras ou perigosas que podem ter grande devastação natural, como por exemplo as usinas hidrelétricas. Todas elas precisam passar por esse licenciamento ambiental. Há também os instrumentos econômicos, que são medidas que representam custo, dependendo da maneira que a tua empresa atua. Se atua ilegal, pode custar, ou se atua legalmente, pode ser um benefício para você. Se a empresa verde, você pode utilizar esses instrumentos econômicos ao teu favor, redução de impostos, incentivos a empréstimos, incentivos fiscais, redução de juros, linhas de crédito diferenciados. Na área rural, por exemplo, a necessidade das organizações criarem das pessoas jurídicas, pessoas físicas, quem tem terra tem que ter o CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural. Com ele, você tem maior probabilidade de obter linhas de crédito. Então, são instrumentos de controle criados para tentar nos enquadrar a essa onda verde. A comunidade pode servir como regulação informal, não é formal, mas informalmente ela pode estar dando pressão, como às vezes aqui na nossa região, né, a comunidade dá pressão com relação a uma organização que extrai alguns recursos naturais e não dá retorno para aquela comunidade, então aquela coação acaba trazendo resultados. São as primeiras a sofrerem, porque as pessoas são as primeiras a sofrerem com as consequências dos impactos ou degradações ambientais. Em função disso, apresentam a capacidade de resposta mais rápida. Sofremos, a gente vai, passa para a TV mostra tudo aquilo ali, não tem coisa para afetar mais a imagem de uma organização que a comunidade sendo prejudicada por aquilo ali. Aquilo ali pode acabar com a reputação de uma empresa. O mercado, as empresas de modo geral operam em vários mercados que podem ser tanto locais, regionais, nacionais. Por isso, com a globalização, acabou-se aquela história de você ofertar o teu produto. A internet também permite isso, né? Um produto daqui de Itaituba pode ser vendido para os Estados Unidos, para o Japão, para qualquer lugar. Todavia, há esse crescente aumento da consciência ambiental, que varia em função de cada mercado. Foi notado que quanto mais desenvolvida uma região, maior é a conscientização ambiental. Então,
os países desenvolvidos, para você ofertar produtos e serviços, você tem que ter vários requisitos ambientais, vários selos verdes para ofertar produtos e serviços para essas organizações. Quanto menos desenvolvida a região, menos essas necessidades. Consequentemente, também menos perspectiva você tem de ter bons retornos. Os fornecedores também, porque hoje em dia nem toda empresa ela quer ter receber como seus estoques produtos de má reputação, então aquilo ali pode agravar a reputação da empresa. Então há um crescente número de empresas que são fornecedores de outras empresas maiores. Mas essas empresas, elas precisam, elas ralaram bastante, preencher sérios requisitos para conseguir certificações ambientais, como a ISO 14000. Não conheço aqui em Itaituba uma empresa que tem essa certificação. Se alguém conhecer, depois me ajude, né? Eu não conheço. Mas para a empresa alcançar essa certificação, ela precisa preencher uma série de requisitos muito exigentes. Então, para elas conseguirem aquilo ali foi muito difícil, mas para elas perderem, basta uma pisada na bola, basta um fornecedor que não preenche todos esses requisitos ambientais. Então, isso obriga as organizações a cobrarem dos fornecedores a certificação ambiental. Ser uma empresa sustentável para fornecer produtos para outra empresa sustentável. Se eu sou uma empresa sustentável, eu vou exigir que a outra empresa também seja sustentável, que ela traga insumos, produtos ou serviços para auxiliar na minha produção, na minha matéria-prima, que venham de unidades produtivas que sejam respeitosas para com o meio ambiente. Quando a empresa enfrenta o desafio de reduzir contaminantes do ar, água e solo, ela possui duas opções. Ela pode instalar as tecnologias no final do processo produtivo para reter a contaminação, chamadas as tecnologias fim de tubo, e não estranhe essa nomenclatura fim de tubo, quer dizer exatamente isso aí, acabar com aquela chaminézinha que fica jogando os resíduos no ar, ou aquele esgoto jogando aqueles resíduos no rio, né? A intenção das tecnologias fim de tubo é tentar acabar com isso aí, com esse tubo que despeja aquilo ali a céu aberto. Ou tem as atividades de prevenção da contaminação ao longo de todo o processo produtivo, que isso é investimento em gestão ambiental, onde todo o processo é totalmente cuidado, zelado, né? Verificado a sustentabilidade desde a entrada, o processamento, a saída e a retroalimentação do processo produtivo. As tecnologias fim de tubo, elas já são o contrário disso. Elas não têm todo esse cuidado, né? Elas simplesmente, eu tenho todo o meu processo, vou encontrar uma maneira de reduzir a poluição causada pelo que sobra do meu processo produtivo, antes de jogar esse resto no meio ambiente. Nesse tipo de abordagem, a preocupação não é a prevenção. Essa tecnologia ela visa atender a legislação. A legislação me obriga e eu me adequo, que resulta na elevação de custos de produção, já que não agregam valor ao produto. O produto ele não se torna mais barato de ser produzido, pelo contrário, ele se torna mais caro, porque os custos que você adquiria para fazer aquilo ali, você ainda vai adicionar mais um outro custo para tornar aquilo ali algo, na medida do possível, sustentável. Podemos citar como exemplo aqui para nós, né, o reflorestamento. O reflorestamento, a preocupação não é acabar com a derrubada de árvores. Todavia, derrubamos, replantamos. Então, criamos um novo gasto, né, para tornar aquele processo ali sustentável. Aqui eu vou exibir para vocês um modelo da tecnologia fim de tubo. Matérias-primas ingressam,
o processamento, a saída, e durante esse processamento os resíduos vão sair pela chaminé. É até cada vez menos comuns nós verificarmos esse tipo de organizações. Agora aqui para baixo é bem comum ainda aqui na cidade, né? Principalmente aqui na cidade. E a intenção é diminuir isso aqui na tecnologia Vim de tubo e não atuar em toda essa parte, em todo o processo produtivo, apenas na saída. Oliveira Filho descreve que a solução tecnológica do tipo fim de tubo corre atrás dos prejuízos ambientais causados, já foram causados, remediando os seus efeitos. Não é um processo preventivo, é um processo remediativo. Remediando seus efeitos, mas sem combater as causas que o produziram. Por isso, investir em gestão ambiental é investir numa maior eficiência do processo produtivo, desde o início até o fim, e consequente melhoria na qualidade do produto. Ter uma visão proativa, né? Sempre visando melhorar cada vez mais, a melhoria contínua. E isso acaba trazendo alguns benefícios para organizações, como menores gastos com matéria-prima, energia e disposição de resíduos. Se você vai trabalhar com menos, você vai gastar menos. Redução e eliminação de custos futuros decorrentes de processo de despoluição, multas, né? Menores complicações legais, menores períodos de receber multa, um processo ambiental, menores custos operacionais e de manutenção e menores riscos atuais e futuros a funcionar. Esses menores custos operacionais e manutenção nós podemos verificar nos automóveis, cada vez com os motores menores. Não sei se vocês já verificaram isso, né? Que a tendência é cada vez os motores do carro diminuírem mais e mais. Quanto mais ele diminui, menos ele exige, né? Menos ele gasta, menos consumo ele exige para ele funcionar. Então, os riscos se tornam menores, os riscos atuais e futuros a funcionários e ao meio ambiente, e, consequentemente, menores despesas. O risco de de acontecer um processo trabalhista, um processo ou multa com relação ao meio ambiente, uma má fama com relação à comunidade, tudo isso tem que ser levado em consideração, que somado todos esses fatores, a organização acaba verificando que sai mais barato ser uma empresa verde. Essa questão não é só a questão do sempre sonhei em preservar o meio ambiente, não. A questão é que sai mais barato ser uma empresa que adere à sustentabilidade ambiental, tá, gente? Eu estou passando aqui já do meu tempo e na próxima aula a gente continua aqui com outro tema muito importante, que é o sistema de gestão ambiental nas empresas.